as Valkyries. Quem são as Valkyries? As Valkyries são guerreiras que fazem parte da mitologia nórdica. Elas inclusive foram homenageadas na ópera de Wagner. Essas mulheres que salvavam heróis de guerra para levar até Odin, o mestre das guerreiras, e esses guerreiros heróis, eles depois conseguiriam a vida eterna. Então, essas guerreiras que podem ser, a gente pode chamar de anjo, pode chamar de protetoras, pode chamar de o que quiser. Elas são mulheres muito fortes, mulheres muito poderosas. E é em homenagem a essas mulheres poderosas que damos o título de Valkyrie aqui nesse programa do canal Cultivo. Venha apresentar a sua Valkyrie, venha falar sobre a sua Valkyrie. Essa mulher que viveu com você, que esteve ao seu lado, que você conheceu, que ajudou na construção da educação, da saúde, da ciência. Essa mulher que teve uma importância fundamental na construção da família, da sociedade, que foi uma assistente social, que ajudou pessoas em dificuldades. São tantas essas mulheres que existem, então venha falar sobre ela aqui. Nós teremos o maior prazer de apresentar essa mulher à população, porque nós, brasileiros, precisamos conhecê-las. E eu tenho certeza que são muitas Valkyrie aí e aqui no Brasil. Vem conosco. Olá, boa noite. Boa noite, Valquíria. É um prazer muito grande estar aqui, sendo entrevistada por você, a nossa presidente da Cultive, Arte e Literatura, lá diretamente de Genebra, para a Feira de Santana, Bahia. É uma distância que a tecnologia nos permite romper e estarmos assim próximas, uma vendo a outra como se estivesse por aqui mesmo. É bem isso. Mas uma pequena introdução antes da gente entrar diretamente no programa. Esse programa se chama As Valkyries, em homenagem às mulheres guerreiras, porque as Valkyries, na verdade, fazem parte da mitologia nórdica, e elas são mulheres muito fortes, guerreiras, da mitologia nórdica, né? São espécies de anjos que salvavam os guerreiros, heróis, na verdade, os heróis nos campos de batalhas. Então, elas têm uma simbologia muito forte na mitologia nórdica, porque elas vinham para salvar aqueles. Em homenagem a essa simbologia da mulher, nós colocamos o nome de As Valquírias para esse programa, em homenagem, para homenagear essas mulheres que são guerreiras em vários setores da vida, né? Guerreiras em várias situações, guerreiras como escritoras, guerreiras da família, aquelas mulheres que lutam pela sociedade, que lutam pelo trabalho, que têm um ponto marcante dentro de uma instituição, dentro de uma academia, que defende seu ponto de vista, que defende alguma coisa em volta de si que contribui para essa sociedade. Então... Na verdade, nós somos todas guerreiras, né? Na verdade, a maioria das mulheres são guerreiras, né? E, aliás, quando a gente já nasce para lutar pela vida, e é uma forma de combate. Justamente. Então, hoje nós estamos aqui
para apresentar uma guerreira baiana, de Feira de Santana, e essa guerreira, né, essa guerreira brasileira de Feira de Santana, que tem que lutou tanto pela sua própria vida, né, ela tem atrás dela É toda uma verdade. história, até chegar onde ela está hoje como uma poeta, uma grande poeta de Feira de Santana, que vocês vão ter o prazer de conhecer e, quem sabe, até tomar essa história como um exemplo e como uma, digamos, uma colher, um medicamento que você vai encontrar uma força para você mesmo, né? É Porque verdade. às vezes a gente pode É verdade. encontrar uma força dentro de uma história de alguém, de outra pessoa. E a Neuza, É, que está aqui com vocês, é, a Neuza Brito, né, de Feira de é, Santana, ela tem uma história é, como muitas de nós temos, uma história de uma mulher é forte, de verdade. uma mulher combatente, que para chegar onde ela chegou, ela teve que passar por várias etapas. Então, eu passo para vocês a Verdade. palavra, Neuza Brito, ela vai falar dela, vai se apresentar, e Neuza, você pode ficar à vontade falar de você e falar desde o começo da sua vida para chegar aonde você chegou hoje. Fique à vontade, Neuza. Bom, eu, como Valquíria falou, me chamo Neuza de Brito Carneiro, sou natural de Feira de Santana, Bahia, Brasil, e, na verdade, a minha paixão, que eu sempre gosto de dizer, é escrever. Eu escrevo desde criança mesmo. Eu fazia os desenhos, as historinhas em quadrinhos, num talãozinho de notas fiscais que meu pai tinha. E aí, quando terminava o talãozinho, eu utilizava o verso do talão para estar escrevendo as minhas historinhas. Como naquele tempo nós não pensávamos que aquilo seria uma veia para o futuro, esses desenhos, essas historinhas, elas não existem mais, claro, não existem. Mas aí eu cresci realmente me dedicando às artes. Meu pai, ele fazia muitas minhas vontades, eu tive esse privilégio de ter um pai que fazia as vontades dessa filha, que eu não fui a única filha dele, mas para os mimos eu fui, para ciúme até dos outros, né? Mas ele fazia as minhas vontades. Então, desde pequena, eu estudava em escola de arte, escola de piano, escola de pintura, de arquitetura, essas coisas todas. Participava de teatro, essas coisas assim. Na minha cidade tinha uma professora, a minha professora de piano mesmo, junto com a irmã dela, ela tinha companhia de teatro. Eu até fiz uma entrevista recentemente sobre essa minha professora, contando sobre ela. Faz parte das memórias de Feira de Santana, no site da prefeitura daqui de Feira de Santana. E a essas duas professoras, que chamam Alcina Dantas e Esther Dantas, eu devo grande parte da minha formação artística. Então, foi através delas, que elas eram filhas de pessoas ligadas a artes, e elas também eram ligadas a artes. Elas ensinavam muitos instrumentos, era piano, acordeão, violino, bandolim. Elas eram, assim, esplêndidas na maneira de ser. Eram duas irmãs, elas não se casaram, mas elas se dedicaram totalmente às artes. E eu praticamente passava todos os dias na casa dela. Aí eu tinha o meu período de escola e nas horas livres eu passava com elas conversando, ouvindo as histórias que elas tinham para contar, participando do teatro que elas tinham para ensaiar, essas coisas todas. E ali eu cresci com sonhos altos, grandes sonhos mesmo. E eu lutava para isso. Naquele tempo, nós tínhamos o ginasial de 4 anos, depois vinha a formatura, e quando eu estava no quarto ano, aí eu resolvi casar, e
quebrou todos os sonhos que eu tive. Então, eu passei de garota sonhadora para uma mulher de responsabilidade, sempre tendo filhos, muitos filhos. E, infelizmente, o meu pai também faleceu cedo, não pôde mais continuar me dando aquele apoio que ele me dava, e eu tive que sofrer muito para aprender a sobreviver, vamos dizer assim. Quantos Então, eu filhos, passei por muito. quantos filhos você teve? Eu tenho 6 filhos, três filhos de uma primeira vez, né? E dei um intervalozinho de uns 3 anos, aí vieram mais outros 3 filhos. Então, esses meus filhos, eles já estão adultos, já me deram netos, bisnetos. Então, eu tenho uma família muito grande, né? Mas eu não lamento assim da vida que eu tive, mesmo de grande dificuldade, porque elas foram assim um alicerce para que eu me fortalecesse, me tornasse mais tenaz naquilo que eu queria. E como eu tinha interrompido o meu curso de ginásio daquela época, quando eu retornei, eu já tinha 5 filhos. E aí voltei a estudar com 5 filhos, trabalhava durante o dia, estudava à noite, com muito sono, com muita dificuldade, morando longe da escola, pegando ônibus, cochilando das aulas, mas eu fui à luta. Eu desejava vencer e fui à luta mesmo, né? Então, eu tive a minha primeira formatura foi em magistério, depois eu fiz um curso de letras, mas antes desse curso de letras eu ainda dei uma paradinha, trabalhei alguns anos na contabilidade da prefeitura municipal daqui da minha cidade, e depois eu resolvi realmente que eu deveria deixar esse trabalho de contabilidade, que eu não sou nem muito boa de matemática, mas às vezes a situação obriga a que a gente escolha outros caminhos. E quando eu resolvi mesmo dar continuidade, eu aceitei uma sugestão de uma das minhas professoras que disse: Neuza, a melhor profissão para uma mulher é ser professora. E eu aceitei essa sugestão, me formei, depois continuei com o curso de letras, depois fiz o curso de teologia, depois fiz uma pós-graduação em educação e contemporaneidade, depois eu fiz um curso de teologia e bacharelato em teologia, de 4 anos de duração. Depois eu fiz o mestrado em teologia também, e ainda tenho vontade de estudar. Por incrível que pareça, eu tenho vontade de continuar fazendo mais cursos, mas dessa vez eu vou atrás de um doutorado, que é para dar continuidade à carreira, né? E nesse meio tempo, eu nunca parei de escrever. Eu tenho um monte de caderninhos. Então, a minha oficina literária são na base dos cadernos. A questão de computador, digitalizar, isso aí é posterior. Eu ainda estou me adaptando a essa nova modalidade de tecnologia, que é bastante prática, mas ainda não corresponde aos meus hábitos. Os meus hábitos, na verdade, ainda é na base do caderninho. Então, inúmeros caderninhos eu tenho, com histórias, com mensagens edificantes, com poesias, com história dos outros, porque eu também trabalho em digitalizar e revisar produções de outras pessoas. Então, eu sempre estou, assim, muito ligada à questão da escrita. E como eu trabalhava, por incrível que pareça, eu trabalhava 3 turnos, né, de manhã, à tarde e à noite, trabalhava pelo Estado durante o dia e à noite eu trabalhava numa entidade particular, numa instituição particular, ensinando teologia. Então, eu tinha pouco tempo para me dedicar a essas coisas, mas eu não sei como eu encontrei tempo para não parar de escrever e sempre continuar. É por isso que quando
me pedem os meus dados biográficos sobre a minha vida literária, eu costumo dizer que eu escrevo desde tenra idade e minha paixão maior é escrever. Agora, eu só comecei a publicar justamente depois que eu me aposentei como professora do Estado. Eu me aposentei já em 2013, foi quando eu lancei 2 livros, os 2 primeiros livros, que, aliás, em 1987 eu já tinha lançado um, que daquela outra entrevista que eu dei da outra vez, ele ficou esgotado, e de lá para cá eu lancei mais 5 livros, então são 6 ao todo, e mais ultimamente eu tenho preferido mesmo fazer parte de antologias, porque o nosso trabalho ele é bem mais divulgado em razão de ser coletivo. Então, quando se trata de um coletivo, nós temos essa vantagem. Os outros co-participantes das antologias ajudam a levar o nosso trabalho para bem longe, para mais longe, É verdade. para alcançar mais pessoas. E isso verdade. aí, então, dá uma grande vantagem. E através dessas lives, agora nós temos esse milagre, né, das lives, porque sem elas nós também não alcançaríamos tanto alcance, né? Não, esse, ah, no meio natural de escrever um livro, lançar o livro, vender o livro, não alcançaria tanto como através das lives. Então, eu tenho participado bastante de lives, junto com outros companheiros. Isso tem trazido, assim, bom resultado para a minha vida. E, então, é uma maneira de eu me expandir, porque é o que eu gosto realmente de fazer, é escrever. Fora isso, eu faço costura, porque com tantos filhos, eu não tinha como pagar costureira para fazer roupas para ele, nem comprar, então eu tinha que me virar costurando e fazendo tudo para mim e para eles também. Então, foi uma vida realmente de lutas e sacrifício, mas valeu a pena. Eles sempre estão olhando esse lado meu de dedicação. Não fui uma mãe assim muito carinhosa, mesmo porque não tinha tempo para esse carinho todo, mas eu tinha muita atenção e cuidado com as necessidades deles para que nada pudesse faltar. Então, essa é um pouco da minha história. Então, assim, você falou num ponto aí, né? A antologia, ela realmente ela tem esse valor de fazer a promoção do autor, De alcance, de longo alcançar alcance. um pouco mais, alcançar mais distante, né? Mais público. A escrita do autor, ele consegue chegar um pouco mais além do que o seu próprio espaço. Essa é uma das vantagens da ontologia. E uma das ontologias que nós estamos criando agora, exatamente, ela tem o nome desse programa, que se chama As Valquírias Brasileiras. É um livro que vai falar sobre a história dessas mulheres brasileiras que têm um passado de busca, um passado de luta, um passado de batalha, né, para conseguir seus objetivos. Então, desde mulheres simples, da mãe de família, daquela mulher que é professora, que é médica, que trabalha em alguma associação de assistência social, ou mesmo que tenha uma grande repercussão nacional ou comunitária, todas essas mulheres, seja uma grande história, seja uma pequena história dentro da família, ela tem o seu passado de luta. E é esse passado de luta que nós vamos colocar nessa antologia que se chama As Valquírias Visitam o Brasil. Por que visita o Brasil? Porque as Valquírias são nórdicas, mas elas também estão no Brasil. Por isso que tem este nome de As Valquírias Visitam o Brasil. E aproveito para convidar todas que estão ouvindo agora, que queira falar do seu percurso,
Parcurso, não sei se é parcurso ou percurso. É Percurso. parcurso, Percurso. pronto. Percurso. Parcurso. O seu parcurso, queira falar dessa história, dessa trajetória, pode entrar em contato comigo e a gente pode colocar aqui nesse programa o exemplo, né, como uma forma desse, que perguntou, você desenhava no talão de nota fiscal, por quê? Porque era o papel fácil que eu achava, né? Porque, você não tinha caderno de desenho? Não, não é questão de não ter caderno. É porque meu pai sempre ele fechava o caixa dele no final do dia, aí ele selava encerrava aqueles talõezinhos e eles ficavam inutilizados. Eu aproveitava todos eles para fazer as minhas historinhas, desenhar e tudo. Aproveitava, né? Porque o desenho reciclava. Já reciclava. É uma coisa interessante. Já reciclava. Isso, já reciclava. Pois é. Então, seu pai foi o seu maior incentivador para as artes, na final. Meu pai foi tudo para mim, Valquíria, porque eu tenho uma história assim um pouco diferente. Eu costumo dizer que eu tenho duas mães, dois pais, uma avó, que na verdade não é avó, mas é a madrasta, e foi ela que me criou. Mas eu continuei chamando-a de vó porque eu tinha a mesma idade dos meus sobrinhos, eles naturalmente chamavam ela de avó, minha avó, e por causa deles eu acostumei a chamá-la também de avó, mas foi a minha madrasta que me criou. Então, talvez por isso... Dois pais, duas mães, uma avó, é muito interessante isso. Eu gosto de dizer, porque assim, meu pai, ele era, acho que você sabe que ele foi o primeiro fotógrafo profissional daqui da minha cidade, Feira de Santana. Não sabia. Não sabia. Não sabia não, né? Então, ele chegou aqui em Feira de Santana em 1927, 1930, mais ou menos, e ele foi a São Paulo, aprendeu a profissão de fotógrafo, voltou, né? E quando ele voltou, ele era muito bonito, e as mulheres procuravam ele muito mesmo. E dentre essas mulheres, ele conheceu uma que foi a minha mãe, e desse relacionamento eu nasci. Então, eu tenho uma diferença de idade dos outros irmãos, que é como chamado da família dele, né? Muito, assim, de um espaço de 20 anos. Nossa. Então, eu estou mais na idade dos meus sobrinhos do que propriamente de outras pessoas. Então, eu tenho 20 anos de diferença para os meus irmãos mais velhos. E é por isso que eu disse que os outros tinham ciúme, porque ele tinha um carinho muito grande comigo, por causa talvez dessa criança que eu fui. E, na verdade, a minha mãe, então, reconhecendo que não teria assim, muito futuro com ele, ela foi em busca de dar um rumo certo na vida dela, encontrou um homem por quem ela gostou, com ele ela constituiu família, casou e não foi em minha cidade, foi em outra cidade, porque eles passaram a ser missionários evangélicos pela Assembleia de Deus, e daí a Assembleia de Deus enviava eles para fazerem trabalhos pioneiros pelo interior do estado, onde não tivesse igreja, eles iam fundar igrejas. Então, eu não tive muito contato com minha mãe, por isso que eu disse que eu tenho duas mães, né? Que, na verdade, foi a minha madrasta, dois pais, que é o meu pai de verdade, que ele foi tudo para mim, e o padrasto, que nós nunca convivemos, mas eu posso considerá-lo assim. Então, dá para entender agora, dois pais e duas mães. Uhum. E, na verdade, a avó, que eu chamava de avó, foi quem me criou. Então, como eu não tinha outro nome para dar para ela, eu preferi chamá-la de vó. Foi a minha avó a vida inteira, mas que, na verdade, foi quem foi responsável em tudo e por tudo por minha vida.
E Era a meu pai mãe não da sabia. sua mãe. Hein? A sua avó era a mãe da sua mãe. Não, a minha avó não era mãe de minha. Ela era a esposa do meu pai. Ah, era a esposa do seu Era a verdadeiro minha pai. madrasta, a minha madrasta. Ah, era a esposa do seu verdadeiro pai. Sim, e ela que me criou, ela e a família dele foi que me criaram. E me criaram com muito carinho, fazendo as minhas vontades Ah, todas, bom, me que sorte a incentivando sua, né? é, me incentivando nas artes e tudo. Eu tinha piano, eu tocava piano, fazia concertos. E daí veio a minha aptidão também, que depois de meus filhos casados, eu passei a frequentar a igreja também, e por isso eu tenho aptidão em regência de coral, faço músicas, componho. Então, é uma vida assim dedicada às artes mesmo. Eu Uhum. gosto, eu não tenho do que me queixar na minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus pela riqueza de vida que eu tenho. É É, muita luta, mas é uma riqueza de vida. Tenho muita experiência, eu posso olhar para uma pessoa e compreender as suas dificuldades, porque eu também já passei. Então, eu tenho essa empatia com as outras pessoas. você recebeu muito carinho, né? É por É, isso com que. certeza, recebi muito carinho do meu pai. Meu pai era meu amigo, muito meu amigo. Então, que bom que você, que a gente pode falar que a gente teve uma infância boa, que teve carinho, né? É Isso é verdade, muito bom, né? Para todos nós. Agora, sim. para encerrar, para encerrar, eu queria que você lesse, né? Interpretasse uma, uma poesia sua. É. Eu tinha escolhido uma que Eu tinha foi escolhido. que está fazendo parte desse livro, que eu já lhe Que mostrei, está fazendo Incógnita, parte desse livro. Sim. e o nome dela é Mil E o Mundos, nome dela é Mil Mundos. ou O Mundo de Mil Mil Caras. mundos. Ou O Mundo de Mil Caras. É, Sim. é assim. Por acaso existe palavra mais complexa, mais rica, mais polissêmica, mais misteriosa, mais instigante, mais fascinante, mais travestida, mais utilizada, mais acolhida e, ao mesmo tempo, mais rechaçada que a palavra mundo? Mundo, mundo, insondável mundo. Que segredo tu escondes, mundo? Multifacetado mundo, quantas caras tens tu? 1000 ou uma só? O mundo é um só, se for apenas meu. Mas nem mesmo em meu mundo eu encontro só. Trago incontáveis mundos dentro de mim, que nem posso imaginar. O mundo das ideias, o mundo das minhas ideias, o mundo das ideias dos outros, difíceis de encarar, de aceitar, de concordar, de rejeitar, de olvidar ou de conservar, ou mesmo de adotar. O mundo cósmico está aí, é meu, é seu, é de todos nós. Há um mundo que me pertence, há outro, porém, que nem ouso entrar, nem conhecer. Meu mundo é minha casa. Neste eu sou conhecido, embora muitas surpresas me aguardem. Mesmo nesse mundo casa, existem tantas diferenças paradoxais, pois o mundo casa de apenas um é diferente de quaisquer outros. Um é o mundo do rico, bem distante do mundo do pobre. Há quem queira dizer que ocorre uma só coisa numa choupana, num casebre, num palácio, num edifício qualquer? Haverá algum olho que queira enxergar tudo igual numa escola, numa feira, numa igreja, num hospital ou num centro comercial? Acaso os companheiros de viagem estão todos unidos por algum laço especial? Não. Meu mundo é meu e o seu é seu.
Há mundos onde se cultiva a virtude ou a loucura, a sensatez ou a ganância, a sabedoria ou a ignorância, o conhecimento ou o engano, a paz ou conflitos. As conquistas dão-se limites, porque a infinitude é insuportável. Fronteiras impedem excessos. Ideias libertam, ideias amarram, ideias vivificam, ideias matam. Há mundos que são fechados, outros nem porta têm. Um é o mundo de criança, outro é dos iluminados. Um carente de explicações, outro quer tudo explicar. Cada mundo tem seu tempo, trazendo em si mesmo a marca da efemeridade. Um mundo pode estar sob intensa luz, ao lado de outro inteiramente em trevas. Quem poderá sondá-lo? Somente Deus. Pena que a sapiência de alguns e as razões de outros transforma esse Deus, a imagem e semelhança do homem limitado, em seu pequeno e estreito mundo. E haja divergências. Esse aí. Bravo, Neuza. Obrigada. Neuza, parabéns pelo seu poema, parabéns pela sua trajetória, parabéns por ser essa guerreira, né, que você Obrigada. Está aqui. Obrigada. Porque eu não estou conseguindo mudar. Deixa eu mudar aqui. Espera aí. Isso. Então, vou começar novamente. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua arte, pela sua literatura, pela sua trajetória, pela sua vida de guerreira, né? Por essa mulher que você é, que conseguiu ultrapassar essas barreiras, né? Viveu, lutou, se formou e teve seus filhos, e hoje você está se dedicando à literatura, e agora vai ser proximamente uma doutora, né? Sempre é tempo, sempre é momento, toda idade é idade para a gente se dedicar, trabalhar e procurar realizar os nossos sonhos. Então, eu só queria que você fizesse, assim, 1 minuto de uma mensagem para que essas mulheres que estão nos ouvindo se ouçam e tenham a coragem também de continuar a fazer o que elas pretendem, o que elas sonham, e que continuem a sonhar. Uma mensagem. Na verdade, a mensagem é essa: prossiga. Prossiga nos seus sonhos. Não se importe com o tempo. Nós não somos donos do tempo. Nós não sabemos do amanhã. Então, como eu sempre gosto de falar em minhas poesias, eu valorizo muito hoje. Então, o que você puder fazer hoje, você faça. Não se importe com amanhã, mas o que você fizer hoje, que lhe agradar o seu coração, você vai ter retorno, recompensa, gratificações, porque você fez aquilo que estava dentro da sua alma, e isso lhe trouxe alegria. Então, nosso momento é aquele que nós cultivamos a alegria, porque fazemos aquilo que está dentro do nosso coração. Quando nós não fazemos o que está no coração, nós nos fechamos, murchamos e nos tornamos tristes. E nós devemos viver em alegria, produzindo e florescendo, né? As flores estão sempre florescendo. Nós devemos florescer, porque o amanhã não nos pertence, mas o hoje dá-nos toda a possibilidade de fazer o que a gente tem vontade. Essa é a minha mensagem. Com certeza, Neuza, você tem toda a razão. Eu espero que as suas palavras alcancem outras mulheres que vão nos ouvir agora, que vão se espelhar também na sua trajetória, que estão vendo você aqui, ainda com projetos tão complicados e complexos como é fazer um doutorado, que a gente sabe o trabalho que é fazer isso, e você vai conseguir, né, fazer esse trabalho, realizar mais um sonho na sua vida. Eu torço por você, agradeço a sua presença, estaremos sempre aqui. Eu que espero que a gente possa possa. A oportunidade. Muito obrigada e muito boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito obrigada a você também, muito boa noite também.